muito bom dia para você, investidores. Seja muito bem-vindo aqui à BMC News. Eu sou Daniel Morales e começa agora o seu BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro das notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, análise para você fazer bons negócios ao longo desta segunda-feira, 6 de setembro. Aqui no Brasil, a semana começa com um clima de pré-feriado e com expectativa aí pelos protestos políticos programados para amanhã, dia 7 de setembro, que devem aí esquentar os ânimos. E também esquentando aí o cenário doméstico. Pois é, já nos Estados Unidos o feriado é hoje, Labor Day, o Dia do Trabalho, que é sempre celebrado na primeira segunda de setembro. Por isso, a B3 não vai contar com liquidação das operações de câmbio e das obrigações com derivativos agropecuários, que serão liquidados amanhã nas bolsas americanas e só na quarta-feira aqui no Brasil. Na sexta-feira, o dólar fechou estável, cotado a R$ 5,18 após o payroll, que veio com dados do mercado de trabalho abaixo do esperado. Na semana, o dólar acumula uma queda de 0,19%. Já a Bolsa Brasileira fechou na sexta-feira em alta de 0,22%. Então, vamos dar uma olhada nesses números aqui no nosso telão. Olha só, o Ibovespa, que fechou com alta de 0,22% aos 116.933 pontos. Vamos falar então primeiro das altas e das baixas aqui, os destaques nos papéis. Magalu fechou com alta de 4,94%, Lojas Americanas com alta de 4,15%, Assaí com 3,53% e as ações os papéis da JBS com 2,87%. Entre as baixas aqui, a gente separou as 4 que estão aqui no nosso telão. A Embraer com menos 4,47%. O BID11, né? O banco BID11 com 3,88%. Prio 3, PetroRio com menos 3,30%. E aqui a Copel com menos 2,72%. E olha só, os dados do Boletim Focus desta segunda-feira acabaram de sair e o Focus trouxe mais uma série de revisões para cima. IPCA para 2021 passou de 7,27% para 7,58% e para 2022 sobe de 3,95% para 3,98%. A Selic em 2021 passa de 7,5% para 7,63% e em 2022 sobe de 7,5% para 7,75%. Câmbio para o fim de 2021 passa de R$ 5,15 para R$ 5,17 e para o ano que vem chega a R$ 5,20. E a projeção para o crescimento do PIB nesse ano passou de 5,22% para 5,15%. Para 2022, segue em alta de 1,93%. E apesar de mais curta, a agenda dessa semana promete ser movimentada. Ainda hoje, saem dados da balança comercial às 3 da tarde. Na quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai divulgar aí os dados, vai divulgar aí os dados do preço, o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, com a inflação de agosto. Em julho, o indicador subiu e alcançou 0,96% contra 0,53% em junho, maior resultado para o mês desde 2002. A inflação oficial do país acumula alta de 4,76% no ano e de 8,99% nos últimos 12 meses. E na sexta, o IBGE vai apresentar os dados das vendas no varejo em julho. Em junho, o indicador recuou 1,7%, a maior retração do ano após 2 meses seguidos de alta. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado
desta segunda-feira. Bom dia para você, Marco. Oi, Daniel, muito bom dia a todos. Acompanhando aqui as bolsas internacionais, a gente tinha a sinalização de um viés de leve alta para essa segunda-feira, né? Lembrando que os futuros estão abertos nos Estados Unidos, mas os pregões à vista, né? A bolsa regular está fechada por conta de feriado, né? Do Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos e também por conta do feriado aqui amanhã, né? Feriado de Independência. A gente deve ter um volume muito fraco por aqui na nossa B3, né, em todos os ativos negociados. Mas o viés é positivo, né, na Europa, em outros países ao redor do mundo. Lembrando também que a gente tem uma boa valorização de algumas criptomoedas, né, que pode também trazer um impulso para os ativos de risco. Commodities tem um viés de leve queda, né, lembrando que a gente teve sinalização de preços menores vindo do Oriente, né, e também preço de minério de ferro caindo bastante nessa madrugada lá na China, tá bom? A gente precisa acompanhar também por aqui que a gente tem alguns indicadores importantes na agenda econômica, mas a semana é uma semana muito mais curta, embora na semana passada o nosso Ibovespa tenha apresentado uma forte oscilação, né, um forte desempenho de queda, e a gente continua reforçando que a gente está com grandes oportunidades para quem está olhando para horizontes mais longos, tá bom? Os fundamentos das companhias individualmente continuam bastante saudáveis. É lógico que a gente tem um risco da margem, a gente precisa acompanhar as notícias dessa segunda ou dessa terça-feira, mas os fundamentos devem prevalecer ao longo do tempo, tá bom? Então, um viés de ligeira alta para essa segunda-feira para o nosso Ibovespa aqui, mas sem grandes oscilações e com volume bastante reduzido, tá bom? Já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Até já, Marco, eu só tô dando uma olhada aqui, o pessoal comentando, já todo preocupado já com a bolsa essa semana, afinal de contas tem um feriado aqui, o Peter Santana falando aqui, ó, bom dia, Morales, tudo bom? Depois do meio-dia é sexta-feira, pois é, Peter, depois do meio-dia é sexta-feira. Daqui a pouco a gente dá o nosso bom dia aqui pro pessoal no chat, aliás, já manda seu recado aqui, já dá o seu bom dia, fala o seu alô, dá o seu alô aqui, não esqueça de dar o like pra gente aqui no nosso chat. Daqui a pouco eu volto aqui para dar um bom dia para todos vocês. E as bolsas asiáticas, hein? Fecharam em alta aí após dados fracos do mercado de trabalho americano na sexta, que trouxeram esperança, né, de que o Fed mantenha por mais tempo os estímulos à economia. O mercado também foi impulsionado aí pela especulação de que Pequim vai poder aumentar os incentivos monetários e fiscais depois dos sinais de desaceleração na semana passada. Vamos dar uma olhadinha então como é que ficou aqui na China. Xangai na China aqui com 1,12%, Nikkei no Japão 1,83% e Hang em Hong Kong com alta de 1,01%. Pois é, e na Alemanha as encomendas à indústria subiram 3,4% em julho, em comparação com o mês de junho. Esse é o maior nível da série histórica e surpreendeu o mercado, que previa aí uma queda de 0,2%. As encomendas externas cresceram 8% e as domésticas diminuíram 2,5%. Na quinta-feira, dia 9 agora, o Banco Central Europeu vai decidir a política monetária da zona do euro. Por lá, a preocupação é com a inflação mais reduzida do que nos Estados Unidos e no Brasil, mas vale ficar atento. Vamos ver como é que estão os índices por lá. A gente atualiza aqui os números do mercado nesse momento. Olha aqui, DAX na Alemanha com mais 0,67%. Tem também CAC na França com mais 0,71%. FTSE no Reino Unido com mais 0,67%. E o índice Eurostoxx agora com alta 0,92%. E agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com o ranking das melhores universidades do mundo. Explica pra gente então, Marco. Ô Daniel, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia. Na verdade aqui é uma tabela, uma informação de um ranking, né, disponibilizado pelo Times Higher Education,
que ele mostra as melhores faculdades ao redor do mundo. Tá? Lembrando que são 5 conceitos para essa classificação, não só o ensino, mas também pesquisa, citações, perspectiva internacional e também a renda, tá bom? Então, esses são 5 fatores que levam a essa classificação. Todas as 10 primeiras faculdades e universidades ao redor do mundo são elas ou americanas, ou estão nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, tá bom? A primeira delas, classificada como a Universidade de Oxford, né, em primeiro lugar no ranking mundial, depois a Califórnia, Instituto de Tecnologia da Califórnia, depois Harvard, Stanford, depois a Universidade de Cambridge, depois MIT, Princeton e, por último, a Universidade da Califórnia, tá bom? Essas são as 10 melhores universidades ao redor do mundo, segundo esse ranking aqui da Times Higher Education, tá bom? Para maiores informações, acho que vale acessar o próprio site e a própria pesquisa, tá bom, pessoal? Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marcos Saravalli. Só lembrando aí que o Marcos Saravalli volta daqui a pouquinho durante a programação da BMC News. Na realidade, no próprio BMC News, ele volta daqui a pouco para falar com a Paula Moraes e também com o Rafael Lara. Vamos também agora aos destaques corporativos, isso porque a Marfrig vai avançar em monitoramento do gado na Amazônia. A empresa identificou quase 5.000 fazendas pecuárias como potenciais fornecedoras de gado para a companhia. As fazendas elas podem ser classificadas como diretas, que entregam o boi gordo para abate, e indiretas, que destinam bezerros e bois magros de engorda. Do total, 61% das fazendas já contam com o controle de origem da empresa para garantir que os animais não passem em nenhuma etapa da vida por áreas embargadas pelo IBAMA. E de acordo com um relatório divulgado pelo Bradesco BBI e Ágora Investimentos, mesmo após subirem 164% em cerca de um ano, as ações da Positivo ainda estão descontadas em 30%. Outro ponto de destaque aí do relatório é a forte demanda por PCs, notebooks, tablets, smartphones, que deve continuar nos próximos anos em função das mudanças estruturais da pandemia e também, é claro, da adoção do home office. E os acionistas do Melius aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária o desdobramento das ações na proporção 1:6, de acordo com a nota divulgada pela companhia. As ações resultantes da operação vão conferir aos titulares dos mesmos direitos dos papéis já existentes, inclusive em relação à distribuição de proventos, dividendos ou juros sobre capital próprio, bem como eventuais remunerações de capital que forem distribuídos pela companhia. As ações vão ser negociadas ex-desdobramento a partir de 9 de setembro. As ações resultantes da operação vão ser creditadas aos acionistas até o dia 13 de setembro. Bom, vamos ver então, vamos dar uma atualizada aqui e ver quem que está aqui no nosso chat. Dando um bom dia aqui pra gente. Olha só, a Rosana Meirelles do Vale tá dando um bom dia a todos. Antenor Filho aqui, força Tourinho. Família Tamari, bom dia também. O Antenor também mandando um bom dia para todo mundo. Felipe Moreira falando bom dia, pessoal. Simbora que hoje é dia de fazer um extra. Cerveja aqui também. Lúcio André, o melhor é os nomes aqui. Lúcio André, ótima semana para todos aqui. Peter Santana, que eu falei também aqui. A Karim também dando um nosso bom dia e boa semana para todo mundo. Paulo César, bom dia, já perguntando as perspectivas do Ibovespa para essa semana. A gente já vai trazer o Guga aqui para falar com a gente aqui, hein? Marcos Mendonça dando bom dia para todo mundo. Gustavo Adson também dando o seu bom dia. O Elcio, o Marcos Frank dizendo hoje é dia, sobe ou despenca? Pois é, vamos descobrir aqui. L Júnior 17 aqui falando vamos? Vamos então. Olha o Sérgio Schultz também dando bom dia aqui. Francisco, Lécio, Lécio, dia de ser só espectador, tá certo, Lécio. Então vamos ver como é que tá, vamos ver como é que vai ser essa semana. Vamos falar agora com o Guga Almeida, que está aqui todas as manhãs no Pre-Market. Bom dia para você, Guga, seja bem-vindo aí.
Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Como comentaram agora há pouco, né? Essa semana curtinha, que depois do meio-dia já é sexta. Né? Só um pequeno cheguei, né? Para intensificar ainda mais esse movimento de calmaria no dia de hoje. Nós temos feriado nos Estados Unidos, né? Mas está tudo bem. Legal, não, é verdade. E é uma semana tranquila, né? Calma nos Estados Unidos, calma amanhã aqui no Brasil. Ô, Guga, vamos lá, vamos para projeção para hoje, para a semana. Tem como projetar o impacto dos cenários dos protestos de amanhã? Daniel, eu acho que mais do que até mesmo as expectativas para os impactos dos protestos de amanhã, está no relatório Focus, né? Mais uma vez ali a gente viu a inflação, né, sendo as expectativas aumentando, e aí é quase que uma tortura, né? Semana após semana, em conta-gotas, vai vindo, né, o drama das expectativas de inflação subindo, redução nas expectativas de PIB, tanto para esse ano de 2021 quanto para o ano de 2022. Parece ser pouca coisa, né? Parece que essa mudança de expectativa ela é pequenininha, mas se a gente vai acumulando, né, semana após semana, isso vai se tornando algo muito mais significativo, muito mais intenso, tá? Mas enfim, né, o que nós temos para o nosso mercado aqui para essa semana? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa entender. Olhando aqui para o nosso, primeiro para o Ibovespa, tá? Daniel, nós temos aqui uma região muito importante, que é 116.500 pontos aqui. Nós, na sexta-feira passada, chegamos a navegar, né, as cotações chegaram a trabalhar abaixo desse patamar de preço, ok? Mas a gente fechou, né, com uma parte da tarde com uma reação positiva e não fechou assim tão feio, tá? A sequência, Daniel, caso o mercado ele não consiga se manter aqui acima dessa região dos 116.400 pontos, é vir trabalhar aqui para 112. Tá? Esse é meu cenário aqui para o Ibovespa. De uma maneira mais positiva, eu acredito que a gente não vai ficar muito tempo nesta região. Um cenário positivo seria voltar para 123 mil pontos, quem sabe chegar a 126, e num mundo, né, muito otimista, voltar lá para os, quem sabe, buscar 134.700, caso as coisas comecem a melhorar de agora até o final do ano. Tá? Nós temos ainda três meses pela frente, né? Temos aí setembro, outubro, novembro, dezembro, na verdade 4 meses pela frente, né? Então tem um tempo, tem uma janela ainda para se desenvolver. E tem muita coisa para ser suavizada aqui dentro do Brasil. Olhando para o índice futuro, tá? Aí olhando aqui para o nosso índice futuro, que agora está trabalhando com 0,5% de baixa, futuros lá fora trabalhando de forma positiva, nós estamos trabalhando aqui com 0,5% de baixa. Tá? O que eu enxergo para hoje, né, principalmente? Onde está o meu cenário aqui para hoje? Bom, começando aqui pelo cenário positivo, né, meu cenário de alta. No cenário de alta, eu estou trabalhando com a possibilidade para o mercado voltar aqui entre 117.700 a 118.100. Né? Não consigo enxergar algo muito que poderia estimular muito o mercado para ir buscar os 119.800 e trabalhar naquela região dos 120 mil pontos. Tá? Mas se por um acaso tiver alguma coisa mais positiva pela frente, podemos sim ver o mercado no cenário mais otimista, assim, se fosse fechar, né, aí vai da cabeça de cada um dos investidores, né, como é que vai se expor no dia de hoje, mas um cenário muito positivo, que viesse com um tom mais leve, mais ameno aqui, poderíamos ver a Bolsa ir buscar os 119.800. Tá? No meu cenário pessimista para o dia de hoje, o que eu estou enxergando? Né? Já é um movimento mais macro, não é aquele movimento pequeno, é um movimento para continuar um movimento que ele começou, só para a gente ter uma ideia, né? Começou aqui no dia 20 de agosto, tá? Então a gente está aqui no movimento de queda ainda em relação ao movimento que aconteceu entre os dias 20 de agosto e 25 de agosto, tá? E aí a gente vem corrigindo. A região divisora de águas vai ser a região dos 115.800 pontos, podendo acelerar para 113.500, né? Se por um acaso o mercado ficar mais nervoso e quiser se proteger para as potenciais manifestações de amanhã, né,
questão das intensidades, do que pode vir de fato acontecer amanhã, né? E também pode chegar lá na região dos 111.700. Eu acredito que isso seria uma sequência para a semana, né? Isso seria uma sequência para um tom negativo, se por um acaso vier para essa semana. Tá joia? O Guga, eu queria que também você pudesse falar também da JBS, porque a gente teve aí a suspensão da importação de carne aí, nós tivemos, acho que foram 2 cidades brasileiras aí, acho que já causam um certo pessimismo aí com a JBS, né? O mercado, quando tem notícias assim, ele tende a reagir, né? Vamos ver como é que está o ciclo aqui do movimento da JBS, para que a gente possa, né, traçar um cenário e interpretar aqui o movimento do JBS. Só um pouquinho, compartilhar aqui minha tela novamente. O que nós podemos esperar, né, da movimentação de JBS e o que pode vir a acontecer, tá? Bom, nós estávamos aqui numa movimentação de alta, numa tendência de alta, até o dia, para ser bem exato aqui, até o dia 26 de abril, certo? Então nós tivemos aqui, se nós olharmos, ó, aqui essa movimentação, o mercado ele acabou chegando na região em relação à queda. Então, nós tivemos aqui a nossa queda de JBS no período ali do Covid, né, da intensidade ali do Covid crash, né, que foi um movimento causado pela disseminação do Covid ao redor do mundo, que foi um movimento entre o dia 20 de janeiro de 2020 e 13 de março de 2020. Quando a gente olha para a alta, a primeira resposta positiva que nós tivemos no mercado, ela foi aqui, né, de 13 de março até o dia 13 de maio. Nós tivemos um mês, subiu 78%, quase 80% da movimentação de baixa. Ficamos aqui num período lateralizado, o mercado ele corrige em 2 etapas, primeira etapa mais intensa em tempo, né? Segunda etapa mais lenta, mais demorada, e aí entra numa grande tendência de alta, e a gente vai aqui para próximo das regiões de 127, tá? Querendo ou não, isso é um aumento de volatilidade, Daniel, quase chamei de Felipe aqui, Daniel, que acontece depois de uma mudança, né, de patamar muito forte de JBS, né? Porque a gente vê aqui o ativo sair de 4,80, tu vê aqui o ativo sair de 4,80 e ele ir trabalhar lá na região de de 31 reais, né? Praticamente aqui, de 30 reais aqui praticamente. Isso aqui foi uma alta de 560%. Tá? Então, é legal de olhar para cá, porque a gente está falando aqui de 2017 para frente, né? Porque, poxa, essa oscilação que nós vamos ter aqui de curto prazo, a gente precisa ter uma noção, né, no tempo onde nós estamos de fato, tá? Para também não dar mais tom a uma determinada notícia ou menos tom a uma determinada notícia, né? Porque a gente não consegue enxergar no relativo o que está acontecendo de transformação como um todo. Então, a gente vem nessa movimentação aqui em JBS, nesse período aqui de cima, e aí o que eu enxergo é o seguinte, bom, de cenário positivo, né, não olhando só o que vai acontecer no pregão de hoje ou nos próximos pregões, né, em função do evento, né, mas o cenário positivo e uma sequência de alta em JBS, eu vejo que tem espaço para continuar até 47, ponto, tá? O meu cenário negativo e o divisor de águas, onde a gente tem que estar acompanhando mesmo o JBS, para ver se vai perder esse nível de preço ou não, é aqui, ó, em R$ 26,20, tá? Então, se nós olharmos, Daniel, aqui dessa região que nós estamos, de 31 para 26, querendo ou não, é uma oscilação que nós vamos ter aqui em torno de 14%, tá? Então, imagina, uma oscilação negativa que pode acontecer em torno de 14%. O que é importante a gente olhar? Aonde a gente está aqui dentro do todo, né? Para quê? Para que a gente entenda, olha, esses 14% eram possível de fato, né, se ter de correção caso viesse uma situação negativa, caso viesse uma notícia negativa. Então a gente está dentro do cenário, né? Eu acho que tem espaço aqui para cair 14%, 15% tranquilamente, mas depois todo o meu olhar tá para cá, ó, R$ 47,00, até porque isso vai ser passageiro, senão vai ser eterno. Né? Isso vai ter todas essas movimentações, todos os seus ajustes, superar esses problemas, né? Ter depois
vários ganhos, né, em processo, para que talvez isso não se repita da maneira como aconteceu, e aí a gente vai continuar a história, vai continuar a vida da companhia, mas eu acredito que tem espaço aí para ter um ajuste em torno de uns 14%. Legal, Guga. O Guga, aproveitando aí, o Fernando Rosa está falando aqui no nosso chat, olha, aproveitando até esse mesmo assunto, como ficam as ações da Marfrig com esses casos, né, da vaca louca? Vamos olhar aqui também, olhando aqui pelo cenário, acho que o Marco Saravalli vai poder falar mais sobre o cenário fundamentalista, mas o setor como um todo, né, vai sofrer ajustes. Olha que interessante aqui, abrindo o Marfrig e olhando aqui a análise que eu tinha para onde eu estava imaginando que o ativo pudesse se desenvolver. Tá? O meu cenário, a minha fotografia para a Marfrig é exatamente essa aqui, ó, poder continuar a movimentação de alta aí para 24,40, tá? Ou já não tem um movimento pequeno, né? Que é aquela questão da pergunta sobre como é que está a relação de risco-retorno, que dá para a gente traduzir essa relação de risco-retorno, como é que está a simetria, né, entre a relação de risco-retorno, ou seja, como é que está essa relação, se tu está em mais retorno versus risco, como está, se eu entrasse, a pergunta, né, se eu entrasse agora no mercado, como eu poderia, eu tenho uma vantagem operacional, eu tenho uma vantagem em oscilação dos preços, caso tenha oscilação positiva, caso tenha oscilação negativa, né? Faz sentido ou não faz sentido tu montar uma posição, porque não é só a qualidade da empresa em si que importa, né? O preço importa pra caramba, porque o preço vai te dar o teu relativo frente a toda movimentação que o mercado venha fazer ali na frente. Então, o preço importa muito, né? Então, assim, o que eu enxergo aqui é uma continuidade de alta, podendo ir até 24,40, em um cenário negativo, né, é sofrer uma correção semelhante à correção que nós tivemos ali entre o dia 23 de abril deste ano e 25 de maio deste ano. Né? Então, a gente poderia ter aqui uma movimentação semelhante a essa. Se nós pegarmos aqui a intensidade deste movimento e nós projetarmos, né, seria uma possibilidade de voltar aqui para R$ 17,55. Tá? Então essa aqui é a minha janela, essa aqui é a minha fotografia para a Marfrig neste momento. Tá certo então, Guga, eu acho que é isso então, né, vai ser uma semana curta, né, não tem muito o que falar, né. É uma semana curta, Daniel. Eu, dentro de todo o contexto, todo o cenário, depois da Bolsa ter chego ali nos 116.500 pontos, a gente teve uma reação positiva. Acaba que depois dessa reação positiva, a gente tem uma deterioração de cenário. Né? O mercado ele começa a ficar mais vocal, ele começa a ficar mais negativo, o tom de negativo começa a piorar. Isso tem uma chance muito grande de ser o final do ciclo, né? Porque tu começa a ter um excesso de pessimismo, a gente tem que ver se a gente vai ter mais participantes ou não dispostos a vender, que façam com que o mercado venha para um degrau mais abaixo. Caso comece a surgir um alívio nessa questão de noticiários, né, e o mercado ele comece a ficar um pouco mais otimista, é sinal de que a gente está numa grande região para se comprar. Tá? Como até mesmo o Marco falou agora, quando ele estava dando o tom do mercado, né, quando tu olha para os fundamentos, tem muitas empresas que estão baratas. De fato, então tu tem muitas empresas que estão baratas, tu tem um movimento do mercado que, querendo ou não, ele mostra essa condição para estar muito próximo de um gatilho de compra. O que acontece? Tem que dar o gatilho de compra. Tá? O grande erro do investidor é, se está, de certa forma, barato, interessante, eu já vou sair comprando. Mas a Bolsa pode, se por acaso as coisas comecem a azedar, né, ficarem num tom um pouco mais negativo, poxa, a Bolsa pode cair mais 15, 20, 30, 40, quem sabe 50%, nunca se sabe exatamente o que vai acontecer. Então, o investidor ele precisa conseguir ir medindo e ir monitorando, e essa é a nossa função como analista, né, ir medindo e monitorando e passando essa informação para que, quando se tem um contexto interessante, se tem um gatilho operacional, tomar posição para poder, pelo menos, surfar uma tendência positiva e fazer seu capital multiplicar ao longo do tempo, alinhado com aquilo que ele quer, né? Não alinhado com, puxa, tudo pode acontecer. Acho que tem que ter muito bem uma estratégia muito bem desenhada, paciência para que as coisas aconteçam e ter uma disciplina
se quer de fato ter resultados consistentes ao longo da sua carreira como investidor. Bacana, Guga. Bom recado aí que você está dando nesse início de semana. Obrigado, Guga. Um abraço para você e até quarta, né? Não, até logo mais, às 18 horas no programa Geometria. Verdade. Muito bem lembrado, Guga. Hoje tem Geometria à tarde, é isso aí. Então fiquem ligadinhos aí com Geometria com o Guga Almeida mais tarde. Valeu, Guga. Um abraço para você. Um abraço. Tchau, gente. Até, Guga. Obrigado. E só antes disso, só dando um tchauzinho aqui pro pessoal que tá aqui no... Tchau não, dá um oi, né? Dá um bom dia aqui pro Rafael, pro Helder, pro Rui das Neves. Hashtag Daniel roubou horário, igual o Felipe. Poxa, 9h35, Rui das Neves. Peraí, quer ver? Mudei a tela. BMC News, traz na tela Paula Moraes. Tudo bem, Paula? Bom dia. Bom dia, Daniel, mas o Rui tá certo. Você já roubou 5 minutos. Mas foi 5. Você viu, tudo bem, mas já incorporou o Felipe, já pegou, eu só vou te devolver agora 12h35. Não, tudo bem, vai, Tá eu aceito. O Felipe até mandou um bom dia aqui no... Não acredito que o Felipe tá assistindo a gente. O cara tá de folga e resolve simplesmente... Não, ele tá de mudança, né? Tá de mudança, com certeza. Ele não consegue deixar de assistir a gente nem no dia que ele tá mudando, mas tudo bem. Então tá bom, Felipe, já que você tá assistindo a gente, deixa pelo menos a churrasqueira quentinha aí, Faz uma carninha e manda pra cá, né, Dani? Exatamente. A gente aqui de plantão, a gente merece, né? A gente merece, afinal de contas, hoje é pré-feriado. É isso aí. Né? Tá bom, Daniel, obrigada. Até mais tarde, Vou tocar no barco. Até mais tarde. Tchau. Tchau.